Algumas vezes recebemos convites para algum evento ou alguma festa e nem sempre queremos participar. E então começamos a nos justificar e encontrar algum motivo para nos desculpar. Pouco antes de contar a parábola da grande ceia ou do grande banquete, Jesus havia feito uma referência à ressurreição. Isso levou um dos ouvintes a fazer uma exclamação piedosa: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse ouvinte não tinha dúvidas de que ele estaria ali, seja qual fosse o destino dos demais. Jesus conta então uma parábola e ela é um desafio à sinceridade desse ouvinte. Quando chegasse um momento crítico, ele realmente aceitaria o convite de Deus? Ou estaria por demais ocupado em alguma atividade que afetasse seus interesses mais imediatos? A parábola fala de um homem que preparou cuidadosamente um grande banquete para muitos convidados. Quando tudo estava preparado, mandou chamar os seus convidados. No contexto do Oriente Médio, o anfitrião manda convites e recebe a confirmação de quantos o aceitaram. Com base nos convites aceitos, ele prepara então a festa. Uma vez começada a contagem regressiva, ela não pode parar. Os convidados que aceitaram o convite têm a obrigação de comparecer. O anfitrião completa seus preparativos e então, na hora do banquete, um servo é enviado para avisar que tudo está preparado. Esse duplo convite também pode ser visto em textos do Antigo Testamento. Recusar-se a atender esse segundo convite constituía um insulto ao dono da casa. Os convidados dessa parábola, no entanto, começam a desculpar-se. Jesus dá uma amostra do tipo de coisa que disseram: um campo comprado para ser visto, juntas de bois para serem experimentadas e um recém-casado que não poderia ir. Todas as desculpas são claramente falsas. Ninguém compraria um campo sem conhecê-lo previamente, e se porventura alguém tivesse feito assim, não haveria pressa, pois o campo estaria ali no dia seguinte. Também ninguém compraria bois sem primeiro experimentá-los. E se já tivesse feito a compra, não haveria mais pressa para o teste, também os bois ficariam ali para o dia seguinte. A desculpa do terceiro é um pouco mais original. Até a lei estipulava que o homem ficasse em casa durante o primeiro ano da vida conjugal, conforme Deuteronômio 24:5. Mas esse é um regulamento que visava livrá-lo do serviço militar e não isolá-lo dos contatos sociais. Não passa de uma desculpa como as demais. Depois de ter avisado todos os convidados, o servo voltou ao anfitrião e transmitiu-lhe todas as desculpas e lembranças enviadas. O dono da casa não se sentiu satisfeito, ficando muito zangado. Não podia perder toda a comida preparada, não tinha outra escolha senão encher a sua casa com outros convidados. Ordenou ao servo que fosse às ruas e becos da cidade e trouxesse para a ceia pobres, aleijados e mancos que encontrasse. Cumprida esta ordem, ainda sobravam lugares. O Senhor enviou novamente para que buscasse todos os marginalizados pela sociedade que encontrasse pelos caminhos e atalhos da cidade. O anfitrião queria que todos os lugares do banquete estivessem ocupados, de modo que se algum daqueles que convidara antes chegasse atrasado, não poderia entrar, pois não haveria mais lugar. Não se pode passar por cima do tom de alegria que se expressa na exclamação: tudo já está pronto, lá no início da parábola. Deus cumpre sua promessa e revela a sua graça. Mas quando os que se acham filhos do reino e os religiosos atiram às favas o convite divino, entrarão então no seu lugar os desprezados e os considerados longe de Deus, e aos primeiros soará o tarde demais por detrás da porta fechada da sala do banquete. Jesus está enviando seus servos com a mensagem da vinda do reino de Deus. Os que ouvem a mensagem são convidados a fazer parte desse reino. Não devem apresentar desculpas e se demorar, porque Jesus não reservará um lugar para eles. Ele preencherá os lugares de seu reino com outros que virão daqui e dali. Ele quer que sua casa fique cheia.
Os dois pontos essenciais do ensino de Jesus nessa parábola são que ninguém entra no reino sem ser convidado por Deus e que ninguém permanece do lado de fora a não ser por sua escolha deliberada. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo, mas pode condenar-se a si mesmo. Jesus considera a mais terrível tragédia da vida humana, não as muitas coisas erradas e insensatas que fazemos ou as muitas coisas boas e sábias que não conseguimos fazer, mas a rejeição da maior dádiva de Deus, a sua graça salvadora. Que desculpas você tem dado para o convite gracioso de Deus?